Olá! Começa agora o primeiro programa da TV Empreendedor, um canal de comunicação que tem por objetivo levar a você as informações que interessam de fato para o desenvolvimento dos seus negócios. E o TV Empreendedor começa com o pé direito, tendo a grata satisfação de receber aqui hoje na sua primeira gravação a presença ilustre de Bernd Isert, um dos fundadores, ou fundador aliás, do coaching sistêmico. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Temos também nessa gravação a professora de coaching Elza Mahalen. Essa já é mais conhecida dos francanos, ela é da cidade de Franca, teve uma experiência internacional onde ela fez o curso na Europa, voltou agora recentemente para Franca. Estamos muito contentes de receber aqui, Elza. Muito obrigado. E temos também o Caspar Cordes, acompanhando o Bernd. Bernd, vamos ao que interessa, né? Que o povo quer te ouvir, na verdade. O que é o tão famoso, mundialmente falando, coaching? Was ist das Besondere an Coaching? Was ist das eigentlich? Coaching gibt es schon immer. O coaching já existia desde sempre. Immer begleiten Menschen andere Menschen, unterstützen diese als gute Freunde. Sempre outras pessoas acompanhando outras pessoas como bons amigos. Und wenn ich jetzt so sagen würde, ganz einfach, Coaching ist kompetente Freundschaft. Eu poderia dizer que o coaching é uma amizade competente. Kompetent heißt, ich erkenne etwas über das Leben des Klienten, ich weiß, wohin er will, ich kenne seine Hindernisse. Competente significa que eu conheço o cliente, eu sei para onde ele quer ir, eu também conheço os obstáculos do cliente. Und ich sehe nicht nur den Klienten einzeln, sondern das ganze System, in dem er sich befindet. Die Beziehungen, die Menschen, die Ziele. Eu não vejo apenas a pessoa, o cliente neste estado que ele está, mas também o sistema inteiro, todas as relações que têm a ver com isso. Da das Leben heute viel komplizierter ist als vor ein paar hundert Jahren. Como a vida hoje em dia é muito mais complicada do que alguns anos atrás, uns 100, 200 anos atrás, brauchen wir einen richtigen Beruf dafür. Por causa disso precisamos uma verdadeira profissão para Dafür isso. brauchen wir eine Ausbildung. É uma formação. Die Freundschaft hat einen guten Willen, A amizade tem uma boa vontade, aber wir kennen den Unterschied zwischen einem guten Freund, der nur sagt, ja, ich verstehe dich, mas conhecemos a diferença entre um bom amigo que diz apenas sim, eu te entendo, oder einem, der uns Fragen stellt, die uns weiterbringen, ou um outro amigo que realmente nos faz perguntas que nos levam a um outro lugar. oder der uns hilft, etwas zu verstehen, was hinter den Geschehnissen ist. Amigo que nos ajuda a entender o que está por trás desses acontecimentos. In der Vergangenheit gab es die Seelsorge in den Kirchen. Nos tempos antigos tinha os cuidados que a igreja tinha com as pessoas, Die immer noch sehr wichtig ist. que até hoje em dia ainda é muito importante. Aber die Komplexität und die Probleme, die wir haben, sind gewachsen. Mas a complexidade dos problemas que temos cresceu. Und deshalb ist es eine individuelle Lösung nötig für jeden Menschen. Por causa disso é necessário uma solução individual para cada ser humano. Então, pelo que a gente pode entender, o coaching ele busca os recursos, as ferramentas para trabalhar algumas questões pessoais e profissionais. Essas ferramentas estão baseadas em crenças, valores. Como é que é isso, Bernd? Wir arbeiten immer mit dem Erleben eines Menschen. Sempre trabalhamos com a experiência de um ser humano. Dieses Erleben setzt sich auf vielen Komponenten zusammen. E essa experiência, essa vivência se compõe de diferentes partes. Unsere Emotionen, As nossas emoções, unsere Glaubenssysteme, o nosso sistema de unsere crença, Werte, os nossos valores, Erfahrungen, Wünsche. as experiências, desejos. Alles das formt ein System. Tudo isso forma um sistema. Und dieses System bringen wir, man könnte sagen, erstmal in die Wirklichkeit, auf den Tisch oder in die Welt. E esse sistema colocamos primeiramente na nossa realidade, na mesa, no mundo. Und dann ist es wie ein Billardspiel. E depois disso é como um jogo de sinuca. Wie wirken die Elemente aufeinander? Como esses elementos interagem um com o outro. Was verändert sich, wenn ich einen Glauben verändere? O que muda quando eu altero uma crença, Von ich darf nicht zu ich darf. partindo do ponto que eu não posso aquilo, para eu posso sim. Was bedeutet das für meine Beziehungen? O que isso significa para os meus Was relacionamentos. bedeutet das für meine Fähigkeiten, die ich habe? O que isso significa para as capacidades que eu tenho. Fühle ich eine Erlaubnis, weiterzugehen oder nicht? Eu sinto uma permissão de poder prosseguir ou não. Was sagt mein Bewusstes, mein Unbewusstes? O que diz meu consciente, meu inconsciente. Das heißt, es gibt viele Komponenten, die aufeinander wirken. Significando que existem muitos componentes que interagem um com o outro.
Und es ist vielleicht der Unterschied zwischen einem sehr erfolgreichen Menschen, in dem diese Komponenten fein abgestimmt sind. E talvez isso é a diferença de uma pessoa bem-sucedida, onde todos esses componentes já estão ajustados. Und jemand anders, der sich in einem Chaos verliert. E comparado com uma outra pessoa que está se perdendo no caos. Pode-se ver que o ser humano é algo complexo, então uma ciência como essa deveria ser levada a sério como vocês estão fazendo há mais de 20 anos, né? O Bernd, há mais de 2 décadas, vem estudando e ensinando técnicas para coachings no mundo todo. Professora, como tem sido a aceitação dessa ferramenta aqui na nossa região? Eu comecei esse trabalho aqui em Franca em 2011. Não sei te dizer se é uma aceitação ainda, se existe uma aceitação. Existe um processo de descoberta. Como eu não me vejo também como professora, né, isso é um papel que casualmente, é um lugar que casualmente eu ocupo quando eu estou ao lado de alguém que possa sustentá-lo, como o Bernd, por exemplo. Aí fica fácil, né? Sim, porque naturalmente eu sou coach e mediadora, não é? E penso que é uma espécie de pequena missão em Franca é promover a descoberta dessas duas coisas, coaching, mediação. Mas ainda não sei te dizer em que ponto esse processo está. Eu creio que o curso seja um bom sintoma disso. Tantas pessoas aqui fazendo o curso, gostando, dando depoimentos. Eu penso que essa é uma resposta melhor. Bem lembrado pela doutora Elza, o curso que aconteceu aqui em Franca, no mês de maio, foi um excelente termômetro. Inclusive, a participação das pessoas, um alto nível de debates que aconteceu. O pessoal saiu daqui realmente satisfeito. E não era para menos, né? Com a competência dos dois que ministraram, a gente não podia esperar algo diferente. Bernd, o coach, ele pode trabalhar apenas com empresários? Como é que é a vida o trabalho do coach? Ursprünglich kommt Coaching aus dem Sportbereich. Inicialmente, o coaching originou na parte do esporte. Das heißt, Spitzensportler hatten einen Coach, der sie unterstützt in ihrer Karriere. Isso quer dizer que atletas de alta performance tinham um coach para apoiar eles nessa carreira deles. Zunächst war es der gleiche wie der Trainer, aber später hat sich das separiert. No início, o técnico era a mesma pessoa como o coach, mas depois isso se separou. Die Methoden, die wir im Coaching verwenden, kommen größtenteils aus der Psychotherapie. Os métodos que usamos, que aplicamos na área do coaching, surgiram na maioria das vezes da psicoterapia. Das heißt, in der Arbeit Problemlösungen für Leute, die nicht selbst in der Lage waren. Significando, gerando soluções para pessoas que não conseguiram fazer isso a sós. Das heißt, die Methoden und die Anwendungsbereiche waren erstmal gar nicht auf Business zugeschnitten. Significando que os métodos e as áreas de aplicação inicialmente não estavam feitos para a área de negócios, não. Und dann wurde immer deutlicher, dass erfolgreich zu sein in der Wirtschaft, im Beruf, mit seinem Unternehmen, E depois isso se mostrou que para se tornar mais sucedido com o esporte, com a empresa, o negócio, com tudo isso, dass das ganz stark von den inneren Prozessen, Überzeugungen, vom inneren Gehalt desjenigen ist, der diese Prozesse leitet. que isso depende muito do conteúdo e do valor da pessoa que está liderando com este processo. Das heißt, Coaching ist generell anwendbar in allen Bereichen. Significando que o coaching é aplicável em todas as áreas. Im Unterschied aber zur Therapie arbeiten wir hier mit Menschen, die eigenverantwortlich, mündig sind, die ihre eigenen Ziele haben, die ihre eigene Verantwortung übernommen haben. Ao contrário da terapia, trabalhamos com pessoas aqui que já têm essa autorresponsabilidade, né? Que já têm a própria opinião, que já estão responsáveis por a própria vida. Und je mehr Verantwortung, desto mehr Coaching ist im Grunde nötig. E o quanto mais responsabilidade a pessoa tem, o quanto mais coaching é necessário. So wie früher ein König viele Berater hatte. Como antigamente um rei, tive muitos consultores ao redor. Maravilha. Então, coaching não é terapia, apesar de ter a sua origem lá. Coaching não é também consultoria. Não é consultoria. Então a gente pode ficar com uma definição que o coaching ele trabalha de que forma, sem ser aquela pessoa que dá o conselho diretamente. Como é que é isso, professora? Para mim, o coaching ele ainda está em construção.
Se você olhar para o coaching quando ele nasceu, lá, né, como na figura do esporte, no movimento do esporte, e olhar para o coaching hoje, você vai ver cenários diferentes, né? Ele está em processo de construção. Dá para sentir essa evolução? Perfeitamente. E pessoas que trabalham com coach, com compromisso, e que traz essa nova proposta, como o Bernd, por exemplo, que ele integra PNL, constelações, coaching, cinesiologia, ele está criando um outro coaching. Então, é um processo em construção. Nós podemos saber o que ele não é, mas ainda não sabemos exatamente o que ele é. Não chegou no ponto final ainda, né? E esses bonequinhos, vamos dizer, Playmobil, eu brinquei muito com esse Playmobil. Como é que o professor trabalha com essa ferramenta dentro de sala? O que significa isso dentro do coaching sistêmico, professor? Unser Klient hat eine Menge an Erlebnissen in sich. O nosso cliente tem um monte de experiências dentro dele. Seine Beziehungen, seine Ziele, seine Erlebnisse. As experiências, os relacionamentos, os objetivos também. Wir können mit Sprache arbeiten, Podemos trabalhar com über a alles linguagem, reden. podemos falar sobre todas as coisas, Wir können die Dinge im Raum darstellen. podemos manifestar os acontecimentos no espaço. Und dieses Medium, Figuren, können diese sein oder einfache Holzklötze, E esse meio, como os bonequinhos, podem também ser outros objetos. macht es möglich, sich sein Leben und die Themen seines Lebens von außen anzugucken. Isso possibilita de visualizar os seus assuntos da vida de fora, de uma visão externa. Und so wie diese Figuren stehen, so kann ich Beziehungen darstellen. E do jeito que os bonequinhos se posicionam, dessa forma eu consigo visualizar relacionamentos. Von heute nach morgen, in die Zukunft. Do dia de hoje para amanhã. Ich kann zeitliche Abläufe darstellen. Eu consigo mostrar processos temporais. Ja, ich kann sogar nachfühlen, wie sich die einzelnen Beteiligten befinden. Eu consigo até sentir de como estes envolvidos estão se sentindo. Wenn wir sagen, es geht um Lebensgestaltung, Quando digamos que o assunto é a criação da vida, Zukunftsgestaltung, a criação do futuro, Unternehmensgestaltung, a criação empresarial, da ist nicht nur einer beteiligt. não apenas uma pessoa está envolvida Es ist nisso. ein ganzes System aus Beziehungen, aus Erlebnissen und Erfahrungen. Existe um sistema inteiro de relacionamentos e de experiências. Schon in alten Zeiten haben die großen Feldherren mit kleinen Figuren ihre Feldzüge geplant. Já nos tempos antigos, as pessoas que estavam entrando em guerra já estavam planejando essa própria guerra, a batalha, justamente com bonequinhos dessa forma também. Wir machen es aber nicht für den Krieg, Mas não estamos usando isso para fins de guerra, sondern für den Frieden, mas para a paz, für Wachstum und Erfolg. para crescimento e sucesso. Nós temos então a integração, a possibilidade da integração do passado, presente e futuro, e também da pessoa, seja família, seja colegas de trabalho. Interessante isso, porque faz com que a gente perceba e comprove, né, que o ser humano é um todo, tem partes, mas ele é um todo e deve ser tratado como tal. Não existe então, professora, apesar dela não se ver assim, a gente enxerga ela assim porque foi ela quem ministrou o primeiro módulo aqui em Franca, né? Então, Elza, não existe aquela história, não dá para entender aquela história, mas que a pessoa diz, no trabalho eu sou uma pessoa e em casa eu sou outra pessoa totalmente diferente e uma não influencia a outra. Isso não é verdade, então? Como poderia ser? Você se deixa em casa quando vai para o trabalho? Justamente isso. Você se deixa no trabalho quando vai para casa? E as pessoas conseguem entender isso em sessões de coaching, né? Eu penso que sim, e muito, profundamente. Bernd, qual seria a grande diferença desse sistema, desse trabalho que você vem desenvolvendo há alguns anos? Qual a diferença entre esse trabalho que você vem desenvolvendo, vem estudando há alguns anos, para o coaching de outras formas, de outra maneira? Qual é o diferencial desse teu trabalho? Mein Ansatz ist die Integration verschiedenster Ansätze. A minha contribuição é a integração das diferentes abordagens. Die Vorstellung, wie ich schaffe ein Menü, ein Buffet, aus dem mein Klient das wählen kann, was jetzt für sein Leben der richtige Schritt ist. A ideia é o cliente poder escolher de um buffet para que ele possa ver melhor qual é o próximo passo melhor para a vida dele. Es gibt Spezialisten darin, die nach Zielen fragen.
Existem especialistas que perguntam por objetivos. Es gibt Spezialisten darin, jemanden mit Massage gut zu behandeln. Existem especialistas para tratar uma pessoa muito bem com massagens. Es gibt Spezialisten, die neue Träume entwickeln. Existem especialistas que desenvolvem novos sonhos. Aber ich suche sowas Komplettes. Ein Mensch hat viele Formen der Kommunikation, so wie wenn wir ein Buffet haben, dieses Essen ist jetzt das Richtige, das jetzt, das jetzt. Mas eu procuro, jetzt habe ich falando. Ich suche ein Buffet, in dem jeder das Richtige findet. Eu procuro por um buffet onde toda pessoa encontre o lugar certo para si, a coisa certa para si. Und in all diesen Jahren meiner Erfahrung, ich bin NLP-Trainer, Em todos esses anos da minha experiência, eu era treinador em PNL, ich bin Aufsteller, eu sou também constelador, ich bin systemischer Therapeut, eu sou terapeuta sistêmica, ich bin Heilpraktiker. eu sou também terapeuta holístico. All dies war eine Erfahrungsgrundlage, aus der ich jetzt wie ein erfahrener Koch die besten Zutaten zusammenstellen kann. Tudo isso me deu uma base e agora eu consigo, como um bom cozinheiro, pegar os vários ingredientes que eu acho melhor para o cliente e escolher dessa forma. Und wie beim Kochen gibt es Spezialisten für Suppen, E como na cozinha existem especialistas para uma sopa, für Salate, para saladas, für Fleischgerichte. para pratos com carne. Und mein integrativer Ansatz hat eben all das mit drin, E a minha abordagem integrativa inclui tudo isso. weil im Leben alles dazu gehört. Na vida, tudo isso faz parte. E eu sou prova disso também, que eu tive o prazer de participar desse treinamento, desse curso, promovido aqui em parceria com a SEAC, a CDE Consultoria, a Consultoria de Franca, né, a APSE e a Metaforum. Aliás, professor, conta pra gente o que é a Metaforum Internacional. Ja, meine Firma, mein Institut heißt Metaforum, A minha empresa, o meu instituto, se chama Metaforum wurde 1986 in Deutschland gegründet e foi fundada em 1986 na Alemanha. und seit etwa 8 Jahren gibt es uns in Brasilien. E por volta de 8 anos já existimos no Brasil também. Wir bieten Weiterbildung an in verschiedensten wichtigen Methoden wie NLP, Aufstellungsarbeit, Hypnotherapie, Coaching. Oferecemos desenvolvimento nas áreas mais importantes como coaching, PNL, trabalho de constelações e a hipnoterapia também. Und ich lade die jeweils führenden Trainer aus der Welt für diese Weiterbildung ein. E para isso, para esses treinamentos, eu convido uns dos melhores treinadores do mundo. Und wir sind im Austausch. E estamos sempre em processo de intercâmbio. Das Wichtigste aber ist, dass wir ein neues Event kreiert haben, das nennt sich das internationale Camp. O mais importante, então, é que criamos novo evento que chamamos de Camp Internacional. Das gibt es in Europa schon seit 26 Jahren Isso na Europa já existe há 26 anos und seit 7 Jahren in Brasilien. e desde 7 anos aqui no Brasil. Hier unter dem Namen Sommeruniversität. Aqui chamamos isso de Universidade de Verão. Dort haben wir etwa in Brasilien 250, in Deutschland, in Europa etwa 700 Leute. Aqui no Brasil contamos por volta com 250 participantes, na Europa já com 600, 700 participantes. Und in Italien, das findet dort in Italien statt, haben wir etwa 30, 35 verschiedene Programme parallel. E lá na Itália, onde este evento acontece, na Europa, temos por volta de 30 cursos diferentes à escolha dos nossos clientes. Und die Personen sind im Austausch, die Methoden sind im Austausch. E as pessoas estão em intercâmbio, os métodos estão em intercâmbio. Und es ist wie eine Verbindung von Lernen, Arbeiten und sich verbinden. É como uma conexão de aprender, estudar e se conectar. Maravilha. Professor, e por que o Brasil? Escolheu o Brasil para trazer uma filial da tua empresa lá de Berlim? Es war Zufall. Foi por acaso. Ich war hier als Tourist. Eu estava aqui no Brasil como turista. Vielleicht geht es noch früher zurück. Mein Großvater wollte immer auswandern nach Brasilien. Mas talvez eu possa voltar um pouquinho mais no tempo ainda. O meu avô, ele sempre queria emigrar para o Brasil. Ja, und ich war jedenfalls Tourist hier und ich habe mich mal erkundigt, gibt es hier auch Institute, die zum Beispiel Coaching anbieten und NLP anbieten. Mas então, eu era turista aqui, eu tentei me informar se também existem institutos que oferecem coisas parecidas, como coaching, PNL. Und in einem Institut in Rio, da habe ich Kontakt aufgenommen und die haben mich gleich eingeladen als Trainer. E com o instituto no Rio de Janeiro, eu entrei em contato e esse próprio instituto logo me convidou para ser um treinador também. Und da wir in diesem Jahr auch wieder ein Camp durchführen wollten im Winter,
E como esse ano também queríamos realizar um evento no inverno, im deutschen Winter, no inverno da Alemanha, sagte dieser Kollege, lass es uns doch in Brasilien machen. e essa pessoa, esse colega, falou, por que não faremos isso no Brasil aqui? Und ich habe noch gesagt, wie wollen wir denn jetzt 250 Deutsche nach Brasilien bringen? Das ist zu viel. Eu ainda falei para ele, mas meu Deus, como vamos levar 250 alemães para o Brasil? Isso é demais. Da sagt er, wieso denn Deutsche? Ele falou, por que alemães? Das ist für unsere Brasilianer. É para os nossos brasileiros. Und dann habe ich erst mal entdeckt, was hier für ein Potenzial ist, für ein Interesse ist. E foi nesse momento que eu descobri o grande potencial e o grande interesse aqui. Und dann begann ich Kurse hier zu geben und jährlich dieses Event zu veranstalten. E foi isso o início de eu dar esses cursos aqui no Brasil e também de realizar esse evento aqui. Ainda bem que esses acasos acontecem e a gente tem a sorte de ter o Bernd Issert aqui do nosso lado no dia de hoje, né? Bernd, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria saber de você, até para deixar algo mais prático para o nosso empreendedor que está nos ouvindo nesse instante, eu queria que você comentasse alguns casos que chamaram a tua atenção nessas 2 décadas, mais de 2 décadas, no trabalho como coach. Trabalhos que você desenvolveu e que a gente percebe assim, o alcance do sucesso que o teu cliente gostaria de alcançar. Seja na área empresarial, esportiva, algum trabalho que você fez, se você puder comentar. Also, dass du ein bisschen über ein paar wichtige Dinge redest, die du mit dem Coaching gemacht hast. Ein paar Beispiele vielleicht geben. Ich muss jetzt mal suchen, es gibt so viele Beispiele. Primeiramente, eu vou ter que procurar, porque existem muitos exemplos. Ich kann sagen, dass die Wirtschaft, wie Wirtschaft verstanden wird, wie Unternehmen geleitet werden, sich in den letzten 10 Jahren massiv geändert hat und weiter ändern wird. Eu consigo dizer e afirmar que do jeito como empresas são lideradas e como empresas se desenvolvem, mudou bastante nos últimos 10 anos e a tendência é mudar mais ainda. Das Wertvollste, was wir haben in der Zusammenarbeit, sind die Menschen. A coisa mais valiosa que temos na nossa cooperação em uma empresa são as pessoas. Die Motivation der Menschen, A motivação dessas mesmas pessoas, die Identifikation, a identificação, das Zusammenspiel dieser Menschen. a interação dessas pessoas. Und in diesem Bereich war ich sehr beschäftigt und habe viele Beispiele, E nessa área eu me ocupei bastante e tenho muitos exemplos. wie man es schafft, dass einfach brave Mitarbeiter, die ihren Dienst tun, zu wirklichen Motoren der Entwicklung werden. Por exemplo, a mudança de funcionário que está apenas prestando o serviço normal dessa pessoa, para que essa pessoa se torne um motor do desenvolvimento. Ja. Wie man es schafft, dass jemand, der mehr auf etwas strenge oder machtorientierte Leitung orientiert war, sich verwandelt und zu einem Inspirator wird. Uma pessoa que estava com um estilo de liderança que estava relacionado ao poder e de uma forma rígida, como essa pessoa se torna realmente líder inspirador. Wie also das Zusammenspiel zwischen den Menschen ein sich ergänzendes System wird. Como essa interação entre essas pessoas se torna sistema que complementa, que acrescenta ao outro. Und natürlich andere Beispiele aus Sport, aus Wissenschaft genauso, Também aus der Kunst. Também outros exemplos da área do esporte, das ciências e também da arte. Infelizmente o nosso tempo está acabando, eu quero passar a palavra para a professora Elza. Ela não se vê como professora, mas infelizmente, professora, nós a vemos como professora. Queremos aproveitar para agradecer a tua participação no primeiro módulo, de nos trazer ferramentas tão importantes. Qualquer pessoa pode fazer o coaching, independentemente do estado emocional que ela está? Como cliente? Como cliente. Eu acho que tem aí um filtro que cada profissional, cada coach tem que desenvolver. O quanto ele sente que pode ajudar o seu cliente ou não, depende muito das próprias capacidades do coach, de como ele utiliza o coaching, qual é o aprendizado que ele já tem como coaching. Eu acho que o atendimento é proporcional à própria evolução do coach. Se ele é um BED, ele pode atender uma pessoa em várias situações. Se ele é alguém que está em processo de aprendizado, que começou agora ou há pouco tempo, ele talvez tenha que atender pessoas com temas mais simples, questões mais simples.
E acho que esse filtro é pessoal, é ético, é um filtro ético. Isso quer dizer, passa pela ética, né? Passa pela ética. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Professor, eu quero agradecer a tua presença também e deixar a palavra aberta para as suas considerações finais. Die abschließenden Worte. Coaching kann jeder. Coaching, todo mundo pode fazer. Jeder Mensch kann jemand gut tun, Todo mundo pode fazer bem o bem para o outro. jemand zuhören, Escutar, jemand in die Augen schauen, olhar nos olhos de alguém, jemand ermutigen. encorajar uma pessoa. Und insofern ist Coaching eine natürliche Gabe. E nesse sentido, o coaching é um dom natural. Es ist wie ein Diamant, É como um diamante den wir in uns haben, que temos dentro de nós, aber wenn wir diesen Diamanten schleifen, mas quando lapidamos esse diamante, wenn wir diesen Diamanten in eine richtige Fassung bringen, quando colocamos esse diamante na forma certa, so wenn wir unsere Fähigkeiten ausbilden und weitergehen, unsere Wahrnehmung entwickeln, quando acrescentamos as nossas capacidades, reflektieren, üben, quando refletimos e testamos, dann strahlt dieser Diamant weiter aus. dessa forma o diamante vai brilhar mais ainda. Der Diamant wird auch scharf bei Bedarf, Se necessário, o diamante também fica forte, kann den Punkt erreichen, ele consegue chegar até o ponto, ist stark genug ele tem essa força, ele é forte o suficiente, und somit ist das Lernen, die Ausbildung im Coaching eine Weiterentwicklung unserer natürlichen Power. e com isso, esse desenvolvimento, essas formações em coaching, são apenas um desenvolvimento das nossas forças naturais. Und es gibt so viele Menschen, die in die Akademie gehen und Sport treiben und ihre Muskeln. Existem tantas pessoas que vão para a academia fazer a malhação, Und hier innen haben wir auch sehr wertvolle Muskeln. mas aqui dentro também temos músculos muito importantes. Und das empfehle ich jedem E isso é o que eu recomendo para todo und mundo. es lohnt sich. Isso vale a pena. Hier liegt noch ein Buch. Esse é um dos seus livros, né, Bernd? São quantos livros no total? 3. 3 livros. Três. And contributions in other books. E também contribuições em outros livros. Esse aqui, infelizmente, quem quiser ler tem que contratar o Caspar, porque ele está em alemão ainda, né? Teremos em breve a tradução Logo e mais. teremos a grata satisfação de recebê-lo aqui e nós vamos anunciar aqui na TV Empreendedor. Professor, na verdade foi mais do que uma entrevista, acabou sendo uma aula que nós tivemos aqui, uma extensão da nossa aula. E mais uma vez, muito obrigado, não só pelos ensinamentos que o senhor nos trouxe, mas por todo o carisma, o bom humor que ficou em sala. Com certeza foi um divisor de águas, um divisor na vida daquelas pessoas que participaram do treinamento. Muito obrigado mais uma vez e que esse ensinamento possa ser levado para muitas pessoas no mundo todo. Quero agradecer também a professora Elza, não se vê como professora, né, professora? Mas é professora. Eu me despeço também sugerindo a você que acesse a nossa agenda no site para ficar por dentro dos principais eventos, cursos, palestras importantes para você trocar cartões, trocar ideias também. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, desejo saúde, sucesso e paz e até a próxima.